tudo bem? Hoje nós vamos estudar a aula 7 de Física B e nós vamos ver a terceira lei de Newton. Na aula 5 nós já vimos a segunda lei, a aula 6 a primeira lei e agora a aula 7 a terceira lei de Newton. Vamos ver o que diz essa lei. A terceira lei de Newton nós podemos chamar de princípio da ação e reação. Para toda força de ação, existe uma correspondente força de reação, de mesma natureza, sendo ambas de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e aplicados em corpos diferentes. Pessoal, isso é bem importante nós entendermos bem tudo isso. Olha só. Por exemplo, eu tenho um ímã e um bloco de ferro, pessoal. Aí nós temos forças magnéticas, né? Então elas vão ser de mesma natureza. Eu tenho força gravitacional, então, por exemplo, o meu corpo com a Terra. Então, elas serão de mesma natureza. Sendo elas de mesma intensidade, ou seja, a força aplicada nos dois corpos, né, é sempre um par de ação e reação, a força ela vai ser sempre ter a mesma intensidade. O módulo vai ser igual, tá, pessoal? Mesma direção e sentidos contrários. Aí vem, então, aqui eu vou me ocultar para nós vermos a parte de baixo. Então, olha só. As forças de ação e reação, pessoal, elas possuem a mesma intensidade, certo? O módulo das forças vão ser sempre iguais, tá? Possuem a mesma direção e estão sempre mesmo na mesma reta suporte, tá, pessoal? Possuem sentidos contrários, isso é fácil de entender. Agora, uma coisa bem importante, são aplicadas em corpos diferentes, pessoal. Muitas vezes alguns alunos costumam a se confundir, né, aqui, né? Então, da mesma forma que a Terra me empurra, eu empurro a Terra, tá? São de mesma natureza, tá? Então, pode ser, como eu falei, magnética, pode ser gravitacional, né? Mas elas sempre serão de mesma natureza. E agora, pessoal, quando nós falamos de força-peso, né? Então, o que nós temos? Olha só, a Terra, um objeto próximo à Terra, né? Como que eu vou calcular a força de atração entre esses dois corpos? Pessoal, eu posso utilizar aqui essa formulazinha, peso igual a massa vezes gravidade. Vocês já viram isso? Uma coisa bem parecida nas aulas anteriores. Isso aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração. Certo? A segunda lei de Newton, pessoal. A peso, nós vamos tratar o peso como uma força, tá, pessoal? E a gravidade nada mais é do que a nossa aceleração. Então, olha só, nós temos aqui, nesse sistema, Terra e objeto, né? Então, nós temos a Terra vai atrair esse objeto com uma força peso. Esse objeto vai atrair com uma força menos peso, certo? Porque elas têm sentidos contrários. A força é igual. O que vai mudar aqui nos dois é a massa, né, pessoal? A massa desse objeto é bem diferente, bem distinta da massa da Terra, por exemplo, né? Então, olha só. A G vai ser a aceleração da gravidade do local onde o corpo de massa m se encontra. Então, se eu tenho a gravidade aqui na Terra, como esse objeto ele está próximo à Terra, nós vamos utilizar a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Agora, se ele estivesse próximo à superfície da Lua, veja a diferença da gravidade, seria 1,6. Já em Júpiter, seria 23,2, certo? A direção é a da reta que passa pelos centros do corpo e da Terra. Então, a direção, pessoal, a, ela
passa pela reta que une esses dois centros, o centro deste corpo com o centro da Terra. E o sentido é a atração. No corpo, essa força fica apontada para o centro da Terra. Então, olha só, a força-peso, ela fica apontada para o centro da Terra, enquanto a atração, né, que esse objeto, que esse corpo aplica sobre a Terra, é para o centro deste corpo também, tá, pessoal? Olha só, uma coisa interessante e muito comum que alguns alunos acabam se equivocando, e é pela linguagem corrente, né, quando nós falamos da força-peso. Quando nós nos pesamos, nós subimos uma balança, nós vamos lá e aparece na balança, quando eu me peso, está lá aproximadamente 80 kg. Pessoal, isso não é linguagem científica. Por quê? Peso. Lembra o que é força? Qual a unidade de grandeza de força? Força é dada em newtons, né? Então, quando eu falo 80 kg, eu não estou falando do meu peso, estou falando da minha massa. A minha massa é de 80 kg. Agora, para eu saber o meu peso aqui na Terra, na superfície terrestre, eu tenho que usar a formulazinha P igual a massa vezes gravidade. Vai ser 80 vezes 10, que é igual a 800 newtons. Então, aqui na Terra, eu tenho o peso de 800 newtons. Já lá na Lua, por exemplo, se eu estivesse na Lua, então eu vou pegar a minha massa e multiplicar pela gravidade da Lua, 1,6. 1,6 vezes 80 vai dar 80, 120, 128, eu acho que é 128. Então, lá na Lua, o meu peso seria de 128 newtons. Linguagem científica, pessoal, peso é dado em newton. Claro, na linguagem corrente do dia a dia nós entendemos, né? Mas cuidado com isso, tá, pessoal? Bom, em relação à força normal, pessoal, e aqui alguns alunos cometem alguns equívocos, porque a força normal é aquela que um corpo troca com a superfície na qual ele se encontra apoiado, tá? A força normal, pessoal, ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, veja aqui, ó, nós temos a força peso e a força normal aplicada sobre esse bloco, né? Essa força normal ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Eu tenho aqui a superfície de apoio, esse bloco azul ele está apoiado, né, nessa superfície. A normal ela vai ser perpendicular à superfície. Observem aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui a minha superfície e o bloco, né, apoiado aqui nessa superfície. Eu tenho a força-peso direcionada para o centro da Terra e a normal, pessoal, desse bloco está aqui. Muitas vezes nós confundimos a força normal e a força-peso como um par de ação e reação. Não, nós não podemos utilizar isso. Veja que eu tenho a força normal, né, num plano inclinado, e a força-peso. Nós normalmente confundimos algumas... Deixa eu apagar aqui. Ó. A força normal e a força-peso não constituem um par de ação e reação, tá, pessoal? Em muitas situações eu posso até utilizar a força-peso e a normal com o mesmo módulo, mas nem sempre isso vai ocorrer, tá bom, pessoal? Cuidado com isso. Pessoal, vemos alguns exercícios aqui em relação à terceira lei de Newton, e aí vamos ver o que nós conseguimos concluir a partir desses exercícios. Um livro está em repouso num plano horizontal. Atuam sobre eles a força-peso e a normal, como indicado na figura. Então, tem aqui a figura, força-peso e a força normal. A força de reação à força-peso está aplicada
no centro da Terra. A força de reação, a força-peso, está aplicada no centro da Terra. Sim, né, pessoal? Ele está aplicado no centro da Terra. A força de reação, a força normal, está aplicado sobre o plano horizontal. Verdade? Sim. A normal está aplicada no livro, né? Então, a força de reação a essa força normal, o par dela, ela está aplicada no plano horizontal. O livro está em repouso, portanto, normal e peso são forças de mesma intensidade e direção, porém em sentidos contrários. Verdade, né, pessoal? E aí, a força normal é a reação da força-peso. Opa, aqui tem um problema, né? Por quê? Porque normal e peso não são par, ação e reação, né? Então, como alternativa correta, a letra B. Apenas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Beleza, pessoal? Já o exercício 14, pessoal, vamos ver o que ele diz. O peso de um corpo é uma grandeza física que não varia com o local onde o corpo se encontra. Concordo que isso daqui é falso, pessoal? Por quê? Porque aqui na Terra meu peso é 800 newtons, lá na Lua meu peso é 128 newtons. Então ele varia, né, de acordo com onde o corpo esteja, né? Cuja unidade de medida é quilograma. Não, né, pessoal? Força-peso é dada em newtons. Caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra, né? Não, né, pessoal? Ela tem uma relação entre as duas, a massa vezes a gravidade, mas não é pela quantidade, não é apenas a quantidade de matéria. Então também não é. Que mede a intensidade de força de reação do apoio. Não, né, pessoal? Então só sobra a letra E, vamos ver? Cuja intensidade é o produto, a multiplicação da massa pela aceleração da gravidade local, né? Essa daqui, né, pessoal? Letra E. Beleza? Pessoal, façam os exercícios, vejam quais são as dúvidas que vocês, porventura, têm em relação a esse assunto. E aí, qualquer coisa na monitoria, nós tiramos as dúvidas, né, e resolvemos as questões. Beleza, pessoal? Na próxima aula vai ser bem importante, nós vamos dar mais robustez a esse assunto, tá? Por enquanto são exercícios um pouco quase que básicos, mas vão ser bastante importantes o entendimento desses conceitos, tá, pessoal? Bons estudos, pessoal, e nos vemos, tá?